Olá, este é mais um vídeo do nosso curso de Cálculo 1. O assunto que estamos abordando é integral. Nós já vimos como definir uma integral, nós vimos o teorema fundamental do cálculo e graças a esse teorema fundamental do cálculo, nós vimos que o valor de uma integral poderia ser expresso em termos do cálculo da primitiva, né, de uma função, da função que eu estou querendo calcular a integral. E, bom, depois nós vimos técnicas para calcular a primitiva de uma função. E agora, nesse vídeo de hoje, nós vamos ver como calcular áreas e volumes de superfícies e sólidos de revolução. O cálculo de áreas e volumes é tipicamente um assunto do cálculo 2, porque ela envolve funções de várias variáveis. E aí envolve o que você vai ver, é um conceito chamado de integral dupla e integral tripla. Entretanto, para essas superfícies e sólidos de revolução, devido à natureza, né, dessas superfícies, desses sólidos, a área da superfície e o volume do sólido, eles podem ser calculados a partir de uma integral como essa que nós estamos estudando. Então, este será basicamente o assunto desse vídeo. Nós também vamos ver como calcular comprimentos de curvas. E, bom, é isso. Vamos lá, vamos começar. O primeiro problema que iremos abordar é esse: como calcular o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo X de um conjunto A. O que significa isso? Bom, esse conjunto A aqui que eu estou me referindo é esse aqui, são os pontos, né, ao longo dessa curva descrita pelo gráfico dessa função f de x, tá? Para x entre A e B. Tá? E o que significa isso então, que eu estou falando aqui? Ó? Eu quero obter aqui um sólido fazendo o quê? Fazendo a rotação em torno do eixo x desta curva aqui. Tá? Então, meu eixo x é esse aqui, o eixo horizontal. Eu não vou colocar aqui x e y aqui, né, colocar os rótulos, porque como vocês vão ver, a figura já vai ficar assim, já bastante poluída. Né? Então, uma coisa a mais, uma a menos. Então, vamos deixar, tá? A gente sabe quem é x e quem é y aqui. Né? Então, o que nós vamos fazer? Tá? Então, nós vamos pegar cada ponto, tá, ao longo, tá, desta curva aqui e fazer ele descrever, tá, uma circunferência, tá, ao redor, tá, do eixo x. No caso, esse primeiro ponto aqui, né, ele é o f de A. Então, eu vou pegar esse ponto, considerar aqui uma circunferência de raio A, né, e vou girar, né, considerar aqui uma rotação desse ponto ao redor do eixo x. Né. E assim eu vou fazer com todos esses pontos aqui, tá, ao longo no gráfico da função. Então, para tentar dar uma ideia aqui de tridimensional, né, é meio complicado a gente fazer isso aqui, né, eu vou colocar aqui um eixo a mais do problema. Né, então aqui eu vou colocar esse eixo aqui como se eu estivesse então saindo aqui desse plano do monitor. Né, aqui estou colocando ele em perspectiva, né, para tentar desenhar tudo nesse plano. E aqui, bom, a gente tem que ter agora um pouco de arte e, sobretudo, imaginação. Né? Mas então, vamos agora tentar desenhar isso. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar, então, cada ponto ao longo dessa curva e traçar, então, uma circunferência, tá, a partir, então, do eixo x. Então, eu vou girar esse ponto em torno do eixo x, quer dizer, esse ponto, cada um desses pontos. Né? Então, bom, tentar fazer aqui esse desenho. Tá? Então, o que está acontecendo? Ó, estou falando aqui, a figura, como eu falei, está tentando dar uma noção de perspectiva, né? Tá? Para dar uma coisa tridimensional aqui. Então, ó, cada um desses pontos, estou aqui uma circunferência, tá, de raio. O valor do raio aqui é o valor da função nesse ponto A. E a mesma coisa com cada um desses pontos. O que está tracejado aí é para tentar dar a ideia de que ele está por trás, né, nesse desenho aí, né? Tá, essa seria a parte que você não poderia ver caso o desenho, né, tivesse sido realmente, a coisa estivesse sólido aí, né? Tá. Mas enfim, então
é esse objeto aqui, obtido dessa forma, que é o meu sólido de revolução. Uma revolução por causa da volta, né? Tá, que eu estou fazendo aqui. Então, é isso. Tá. A questão é agora, como que eu calculo o volume, tá, desse objeto aí? A ideia é fazer o seguinte, tá, é pegar ele, tá, o objeto todo, e fatiá-lo. Tá? Do mesmo jeito que está a ideia aqui desses tracinhos que eu estou fazendo aqui. Tá? É como se eu estivesse fatiando, tá, esse sólido aí, tá, em pedacinhos bem pequenininhos. Tá? E tais que cada um desses eu consiga, eu sei, pelo menos eu consigo calcular o volume de cada um desses pedacinhos aí, cada uma dessas fatiazinhas aí. Tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui está vendo aqui, duas um pouco mais próximos, né? Então é como se eu tivesse essas duas fatias aqui, uma bem próxima da outra, e vou fazer o quê? Vou calcular a área desta fatiazinha aí, da área não, desculpe, o volume dessa fatiazinha, e depois somar o volume ao longo de toda essa, de A até B. Tá? Em outras palavras, o que eu faço? Estou fazendo uma partição do intervalo de A até B, e em cada uma dessas partições, a fatiazinha do objeto que eu tenho aí, eu calculo o volume deles e depois eu somo. Ora, isso vai me levar ao quê? A gente já sabe, isso vai nos levar a uma integral. A integral, quer dizer, parece, pelo que a gente já estudou de integral, não tenha dúvida, nós não temos, acho que não cabe aqui uma dúvida que vamos chegar a uma integral. A questão é integral de qual função? Tá? Esse é o problema. Qual a função que iremos integrar? Né? E isso a gente vai precisar, então, analisar essa fatiazinha aí que a gente obtém a partir em cada partição aí desse sólido que eu tenho. Vamos fazer isso. Tá? Bom, então, está aqui nossa partição. Tá? De A até B e, como está acostumado já, nós vamos chamar então o T0 o A, o Tn é o B, partição aqui com N intervalozinhos. Tá? E em cada intervalo, o que eu tenho? Tá? Eu tenho esta figura aqui, então, é basicamente, vamos voltar para... Quanto menor, tá, for a minha fatia aqui, né? Se eu estiver fatiando esse objeto, mais essa curva aqui vai poder ser aproximada por uma reta. Tá? Melhor será a aproximação por uma reta. Tá? A ideia de você ter a curva, eu estou aproximando ela pela reta tangente. A aproximação é quanto melhor, quanto mais próximos estiverem os dois pontos. No caso, o ponto que eu estou colocando aqui, o ponto TI-1 e o ponto TI. Né? Cada um dos intervalozinhos que eu estou considerando. Pois bem, qual então é o volume dessa fatiazinha que eu tenho aqui, tá, do meu sólido? Tá? Então aqui eu tenho o ponto TI, aqui eu tenho o ponto TI-1. Eu vou chamar então o diâmetro, tá? Aqui, desculpe, o raio, né? O raio dessa circunferência aqui de Rzinho, o raio dessa outra circunferência por Rzão. Não vai fazer diferença aqui, né, o jeito que eu tomar o meu objeto, meu sólido. Só que eu estou supondo aqui, tá, desse jeito que o meu Rzinho é menor que o meu Rzão. Tá? Não vai fazer diferença se você pegar seu Rzinho, supor que o Rzinho é maior que o Rzão. Aqui eu estou supondo então que o valor da função está sendo crescente, mas obviamente tá, não vai fazer diferença nenhuma. É apenas aqui para facilitar a discussão. Né? Tá? Pois bem, então nesse caso aqui, então, esse raio aqui desta circunferência que está com o ponto TI, o que ele é? Esse raio é o valor da função em TI. Tá? E esse raio menor aqui, é o valor da função em TI-1. Tá? E H será essa distância aqui, quer dizer, o comprimento do meu intervalo, TI menos TI-1. Bom, quem é esse objeto geométrico aqui? Tá? Esse objeto geométrico, do jeito que ele está, se isso aqui então é uma reta, tá? E isso aqui, tá? Aqui são circunferências, tá? Esse objeto é um tronco de cone. Tá? Que é um tronco de cone, né? Eu tenho um cone e eu pego uma partezinha dele. Tá? Então esse é o meu tronco de cone. E o volume de um tronco de cone é dado por essa expressão aqui. 1/3 de π, esse H aqui,
E aí essa combinação do Rzinho e do Rzão, né, ao quadrado, um aqui e aqui o produto deles. Bom, você talvez já tenha visto isso no seu ensino médio. Tá? Se não viu, bom, é muito simples você deduzir isso. E isso fica, se você não conhece, não viu ainda essa expressão, tente fazer isso como um exercício. Tá? E de onde sai isso? Muito simples. Tá? Então, como falei, aqui, esse tronco de cone, o que é? Eu tenho o meu cone e cortei uma parte dele, fiquei só com uma partezinha desse cone. Tá? Ora, como que eu tenho o volume, tá, desse tronco de cone? Ora, ele é dado pelo volume do cone inteiro, menos da parte que foi cortada. E qual é o volume de um cone? Ele é 1/3 de π raio da base ao quadrado vezes a altura do cone. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular, vou pegar então 1/3 de π a altura, né, o raio da base vezes a altura, e vou subtrair 1/3 do raio desta parte que foi cortada vezes a correspondente altura. Ou seja, aqui, nessa ilustração aqui, se eu chamar essa altura a região aqui, imagine essas duas retas aqui se encontram num ponto, tá, aqui à esquerda, e que a distância desse ponto até aqui, esse TI-1 aqui, vamos dizer que isto é x. Tá? Então, como vai ser o cálculo, tá, desse volume desse tronco de cone? Ele vai ser 1/3 de π, esse Rzão ao quadrado, vezes a altura. A altura vai ser o x aqui mais h. Tá? E disso eu vou subtrair 1/3 de π, esse Rzinho ao quadrado, vezes a altura aqui, que é x. E aí você fala, bom, quem é x? Ora, x eu relaciono facilmente com Rzinho, Rzão aqui e h, através da semelhança de triângulos. Por que então? Se isso aqui, essa reta vai se encontrar aqui o eixo aqui, a reta horizontal aqui, em um determinado ponto, e desse ponto até aqui o valor é x, então a semelhança de triângulos vai me dar que x está para Rzinho, assim como x mais h está para Rzão. Então, dessa relação, eu tomo o valor, eu elimino, eu obtenho x, e aí jogo nessa relação que eu tinha falado antes da diferença do volume dos dois cones. Jogo esse valor de x, que eu obtenho através, então, dessa semelhança, da relação da semelhança de triângulos, jogo lá, faço um pequeno cálculo, e eu vou encontrar, então, que o volume do tronco de cone é dado por essa expressão aqui. Tá? Bom, para encontrar uma integral, que eu vou fazer só no primeiro caso, usar, como a gente fez, usar uma soma inferior e uma soma superior. Mais para frente vai ser mais fácil já usar direto, tá, uma soma de Riemann, porque a gente sabe que para calcular a soma inferior e a soma superior, eu preciso de valores mínimos e máximos. Mas a gente viu que se a gente pegar qualquer coisa que esteja no meio aí, né, você define uma soma de Riemann e qualquer uma é boa, né? A gente viu que a gente define também uma integral, então não é problema. Tá? Então, mas nesse caso aqui, vamos fazer com somas inferior e superior. Tá? E então, para o nosso exemplo, que nós tomamos aqui especificamente o Rzinho menor do que o Rzão, então tomando nessa expressão aqui, tá? Jogando, por exemplo, onde está Rzinho, eu tomo que Rzinho é menor que Rzão. Eu obtenho uma expressão aqui. E depois faço o mesmo, mas aí trocando Rzão em termos de Rzinho, usando essa desigualdade aqui, você obtém isso aqui. Né? Esse volume do cone aqui, ele é maior que π h Rzinho ao quadrado e menor que π h Rzão ao quadrado. Tá? Então, relação como essa aí vai nos ajudar a encontrar, então, soma inferior e superior e definir uma integral. Então, vamos explorar agora, então, essa expressão aqui para o volume do tronco do cone para essa situação, onde Rzão é f de ti, Rzinho é f de ti menos 1 e h é ti menos 1. Tá? Vamos chamar, então, esse volume desse tronquinho, né, de cone aí, vamos chamá-lo de VI. Então, o que temos, então? Tá? O volume, então, de todo o meu sólido vai ser a soma ao longo de cada um desses intervalos aí do meu VI.
E o VI, então, é dado por essa expressão, que é, como eu comentei, aquela expressão, o volume do tronco do cone, com Rzinho, Rzão e H determinados pela situação que a gente colocou, né? Então, é essa aqui a expressão que eu tenho. Eu também tenho, então, em função da desigualdade, né, que a gente viu ali, tá? Como ele está em função do R menor e do R maior, tá? Então aqui, ó, do Rzinho e aqui do Rzão, a gente sabe que VI é dado por isso. Ora, então agora eu construo aqui essa minha, pegando então, só trocando, né, onde eu tenho o menor valor de f de x em cada um dos intervalos é o meu mzinho, o maior valor é o meu mzão, usando a notação que a gente já está habituado. Portanto, temos a soma inferior é essa aqui, tá? Onde então eu considerei essa quantidade com f de ti aqui, eu troquei pelo meu mzinho, o valor mínimo. Aqui o f do ti, aqui tem menos 1, desculpe, e aqui do ti eu tomei o maior valor. Então, aqui eu construí essa soma superior associada com essa partição que a gente está considerando. Então, eu tenho, trocando aqui, ó, onde está o VI, essas expressões aqui, ó, tá? Aqui eu estou tomando o valor do f, que o que acontece aqui? Cada um desses t's aqui, eu estou trocando o valor dele por o f de xi, então eu tenho essa desigualdade aqui. Tá? Por quê? Porque o f de xi, tá, o valor dele, ele é menor ou igual ou maior ou igual ao valor mínimo, menor ou igual ao valor máximo. Tá? Então, essa desigualdade aqui que é satisfeita. Bom, agora a gente já sabe o final da história. Isso aqui define, tá, a integral da minha função f de x. Esse aqui é o f de x ao quadrado, esse π aqui na frente, esse aqui é meu intervalozinho, e meu problema, a partição, está associada com o intervalo de a até b. Enfim, então essa aí é a definição da integral da minha função. Tá? E essa aí, então, é a fórmula que vai me dar o volume do sólido de revolução, né, obtido a partir dessa rotação em torno do eixo x. Tá? Se eu vou resolver ao longo de um outro eixo, é uma outra história que a gente já vai ver daqui a pouco. Tá? Mas enfim, então, é essa expressão aí. Tá? Vamos agora usar essa expressão para calcular alguns exemplos. Nosso primeiro problema. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x do conjunto de todos os pares de pontos xy tais que. E aí tem dois casos. O primeiro, aqui eu tenho os pontos definidos pela seguinte situação. Y positivo, x entre 1 e 2 e x2 menos y2 maior ou igual a 1. E no segundo caso, os valores de y tais que y está entre x quadrado e x. Bom, vamos lá. Primeiro caso. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Bom, primeira coisa, vamos fazer o gráfico disso aí. Tá? Vamos ver com o que a gente está lidando. Tá? Então, veja, a situação então aqui é a seguinte. x2 menos y2 maior ou igual a 1, ou seja, y quadrado é menor ou igual a x2 menos 1. Tá? Ou seja, y ele é menor ou igual, tá, a raiz de x quadrado menos 1. Tá? Então, essa região aqui, esta curva aqui, é a raiz de x2 menos 1. Esta aqui é menos a raiz de x2 menos 1. Tá? E eu vou considerar aqui, como a gente está falando apenas a parte y positiva, então é só esta curva aqui. Tá? E estamos considerando, tá, então, essa região acima daqui, então é esta, e entre x entre 1 e 2. Entre 1 e 2, então, é esta curva aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer com essa curva aqui? Eu vou fazer uma rotação de todos os pontos desta curva, tá, ao redor do eixo x. Tá? E assim eu vou obter um sólido. Quem é esse sólido? Bom, agora é mais fácil, porque sabendo quem é a curva específica, de fazer aqui, tá, o desenho, fazer o gráfico, né? Então aqui a gente pode já usar um recurso já mais sofisticado, né? Tá, aqui eu usei, eu fiz o gráfico aqui usando o software Matemática, né? E bom, aqui então eu tenho o meu sólido. Então a rotação desta curva aqui, tá, em torno do eixo x
me dá esse sólido aqui. Tá? Então vejam aqui, o eixo X, essa aqui ó, a curva, depois a rotação dele, aqui essas circunferências dando aqui a noção, tá, de rotação, aqui as minhas circunferências. Tá? E eu quero saber então quem é o volume desse sólido. Tá? O volume desse cara aqui. Bom, qual é a fórmula que a gente obteve? Tá? Ela diz que o volume é π, a integral do ponto A até o ponto B, da função ao quadrado. Bom, então aqui no caso, quem é? Bom, a função. A função é esta aqui. E esta aqui é quem? É a raiz de x² menos 1. E os pontos A e B? 1 e 2. Então, o volume desse sólido aqui vai ser dado por esta fórmula aqui. Π, a integral de 1 até 2, tá? De 1 até 2. A função é raiz de x² menos 1. Tá? E a função ao quadrado. Então, aqui o meu quadrado. Então, é esse o cálculo que eu tenho que fazer. Pois bem, esse é um caso relativamente bem simples, porque como tem esse quadrado e tem essa raiz aqui, tá? O quadrado vai tirar essa raiz e vai ficar uma integral bem simples de resolver. Então, no caso específico aqui, então, nesse exemplo, eu vou ter que calcular a integral de x² menos 1, que é muito simples, um polinômio. Então, aqui vou ter esse π, o x² da x3 sobre 3, o 1, a integral da x. Essas duas quantidades calculadas entre 1 e 2. Bom, então agora é só colocar os valores aqui. Tá? Então, 2 ao cubo é o 8, menos 1, aqui fica 1, os 2 dividido por 3, menos x igual a 2, menos com menos de novo, né? Aqui, menos com menos fica mais 1, e cálculo dessas frações aqui, o resultado vai ser 4π sobre 3. O próximo exemplo, meus pontos são os pontos, né, coordenadas x, y, tais que y é maior ou igual a x² e menor ou igual a x. Então, vamos começar então vendo quem são esses pontos. Então, aqui está, tá? Vamos ver aqui o meu gráfico. Aqui eu tenho em azul, tá, a função x², e em rosa aqui eu tenho magenta. Né? Aqui eu tenho a função y igual a x. E aqui eu estou falando que os valores de y eles são maiores ou iguais a x² e menores ou iguais a x. Tá? Então, esta aqui é a minha região. Tá? E o que eu vou fazer agora? Essa é a região que eu vou pegar e vou fazer a rotação dela em torno do eixo x. Tá? Então, quem é essa região? Como no caso anterior, agora é fácil fazer o gráfico disso aí, tá? Essa região. Então, usando novamente o matemática, a gente obtém aqui essa região. E essa região que está mais escura aqui, ela não está incluída, tá? Porque é esta aqui. Tá? Então, quem é o meu objeto? É esse aqui que está num azul um pouco mais claro. Tá? É esse sólido aqui. Tá? Então, fazendo o quê? Eu tenho aqui. Se eu pego esse x, faço a rotação desse x, eu obtenho um cone. Mas desse cone eu estou extraindo essa parte aqui com o x². Tá? Então, essa aqui, é esse o meu objeto. E eu quero calcular o volume dele. Ora, pois bem, como que nós vamos fazer? Como nos primeiros exemplos que a gente calculou a área de algumas regiões planas, tá? Onde eu tinha que pegar, eu tinha uma área e depois eu tirava uma outra. Nos primeiros exemplos a gente já viu isso. Tá? Então aqui, por exemplo, se eu uso a fórmula que a gente obteve para a função aqui f de x igual a x, como falei, nós vamos obter o quê? Nós vamos obter o volume de um cone. Mas disso eu vou extrair esta parte, esse volume, que aqui está em azul um pouco mais escuro. Tá? E esse é o volume da figura que eu obtenho, do objeto que eu obtenho, pegando o x² entre 0 e 1 e fazendo a rotação dele. Tá? Bom, entre 0 e 1, esqueci de falar isso, mas esse é o ponto onde os dois, né, x e x² se encontram. Né? Tá? Então, é aqui que eles têm que estar. Então, é fácil, x² igual a x, você vai concluir que os valores são 0 e 1. Na verdade, a gente fez esse exemplo para calcular, se eu não me engano, a área dessa região plana. Pois bem, então agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar o volume de uma região e subtrair, o volume de um sólido e subtrair o volume do outro sólido,
para obter assim o volume de quem eu estou interessado. Então, qual a expressão que eu vou ter? Ó? Aqui, essa integral aqui. Tá? Isso aqui é π, o valor da função ao quadrado entre 0 e 1. Ora, quem que é isso aqui? É o volume, tá? do sólido que eu obtenho através da rotação do x em torno do eixo x. Né? Então, é de todo o meu cone. E dele eu vou subtrair dessa região aqui mais escura, que é o que eu obtenho a partir do x quadrado. Então, π, x quadrado aqui, essa função ao quadrado, que está aqui, tá? Entre 0 e 1. Então, é isso que eu tenho. É essa a expressão do meu volume. Só preciso agora calcular essas integrais aí, que felizmente também é um problema bem simples. Então, aqui x² é x3 sobre 3, o x à quarta é x5 sobre 5, os dois integrados aqui calculados entre 0 e 1. Né? Então, aqui é 1/3 menos 0, né? Aqui 1/5 menos 0, e então isso dá 2π sobre 15. Agora, vamos com um importante problema prático. Pelo menos para o Rômulo. Qual o volume de uma rosquinha? Pois bem, primeiro então, como que eu vou descrever? Como que é a minha rosquinha? Qual a descrição matemática de uma rosquinha? Uma rosquinha é o que a gente chama de um toro. Na verdade, um toro sólido. Porque o toro, às vezes, a gente pode estar pensando só, às vezes, na superfície. Como aqui tem um interior junto, então é um toro sólido. Bom, então, como que eu vou obter esse toro? Tá? Sólido. Vamos pegar aqui, então, tá? Aqui eu tenho o círculo, né? Tá? E vamos fazer, então, o quê? A rotação dele em torno do eixo X. Bom, aqui, então, para dar a ideia de uma coisa tridimensional, vou botar um outro eixo aí, e vamos fazer a rotação desses pontos aqui. Tá? Então, cada ponto aqui, fazendo a rotação dele em torno do eixo X, ao longo de uma circunferência. Né? Bom, o desenho aí não está muito bom, né? Quer dizer, até que ele está bom, mas é meio limitado, né? o processo aqui. Né? Mas a ideia aqui, dá para ter uma ideia que o resultado que se obtém aqui é esse, né? Tá agora aqui bem mais, né? Bem mais profissional. Né? Então, o objeto então que eu obtenho, fazendo então a rotação, tá, desse círculo aqui ao redor, em torno do eixo X, tá? Esse é o meu sólido aqui, né? O meu toro sólido. Então é dele que eu quero calcular o volume. Bom, o que eu vou fazer? Vou aplicar a formulinha que eu conheço aqui a esta função aqui. Só que aqui, lembre-se, não é uma função que eu tenho aí. Tá? Aí eu vou ter que usar duas funções. Mas isso a gente já sabe como fazer, né? Vamos lá. Bom, então aqui temos a nossa circunferência, e que a circunferência que eu vou descrever através dessa equação aqui. Então, o centro da minha circunferência, eu vou usar como coordenadas x0, r0. Tá? Então, x0, tá, o ponto aonde eu vou pegar, em torno desse ponto, que eu vou fazer o centro, tá, na minha circunferência, ele vai fazer a rotação, vou fazer a rotação desse ponto em torno do meu eixo x, e r vai ser o raio, então, dessa circunferência. E r, então, é a coordenada, né, y desse ponto. Tá? Então, x0 e r0, né, é o centro, tá, da minha circunferência, e o raio dessa circunferência eu vou denotar por rzinho. Tá? Então, veja, na hora que depois através desse procedimento, eu gerar o meu toro, é como se tivesse, então, no meu toro eu vou ter como se fossem dois raios, né? Então eu tenho aqui o toro em si, e aí a distância dele, tá, até o centro, que é um raio, que esse vai ser o meu Rzão, e dentro da circunferência de cada uma delas, que eu tenho ao longo do meu toro, tá, dessas circunferenciazinhas, né, eu vou denotar esse raio aí por Rzinho. Tá? Então fica meio claro que é o Rzinho e o Rzão. Tá? Espero que esteja claro, né? Bom, de qualquer forma vai ficar claro depois. Bom, enfim, já sabemos agora aqui como pegar, então, descrever, tá, este círculo aqui, tá,
desculpe, a circunferência, né, usando aqui as coordenadas cartesianas. Em coordenadas cartesianas, eu preciso usar duas equações. Tá? Então, isso a gente já sabe fazer. Então, essa parte aqui de cima, tá, é descrita por y igual a r mais essa raiz aqui. E a de baixo aqui em azul é r menos esta raiz. Tá? E, bom, como que eu vou calcular então o meu volume? Tá? Quem é o volume? Ora, quando eu calcular, usar esta função aqui de cima, esta aqui eu vou obter então um sólido que ele não vai ser oco, vai ser o sólido inteiro. Tá? É como se eu tivesse gerado uma tortilha. Tá? E esta aqui, tá, é a expressão, tá, para o volume desse sólido. Aqui os pontos em questão aqui, como aqui eu tenho o raio da minha circunferência Rzinho, eu vou pegar, a integração vai ser de x0 menos R até x0 mais R. Veja, então, ó, R é o raio, tá, dessa circunferência. Então, esse ponto aqui, tá, a coordenada x desse ponto aqui é x0 menos Rzinho. E a coordenada x aqui é x0 mais Rzinho. Tá? Então, a integral vai de x0 menos Rzinho até x0 mais Rzinho de quem? Da função ao quadrado. Tá? Só que, calculando com o cálculo desta integral aqui, o que eu obtenho? Eu obtenho o objeto inteiro, sem nenhum buraco no meio. Tá? Só que eu estou lidando com um toro. Tá? Então, eu vou pegar aqui e vou ter que subtrair, tirar, né, desse objeto todo, né, por exemplo, essa tortilha. Tortilha espanhola, por favor, se você confundiu com uma outra tortilha aí, a tortilha espanhola, aquela tortilha de batata deliciosa. Tá? Então, você pegar desse aí, agora eu vou tirar o recheio, para formar então o meu toro. Tá? Então, a parte que eu tenho que tirar, tá, é esta aqui, obtida a partir da rotação dessa parte azul aqui. Tá? Então, quando eu pegar essa parte azul, faço a rotação dela em torno do eixo X, é como se eu estivesse arrancando as coisas do objeto aqui, o recheio, tá, aqui do meio, e aí eu obtenho assim o toro. Então essa parte que eu vou tirar é esta aqui. Obviamente os limites de integração são os mesmos, né? x0 menos R até x0 mais R, só que a função que muda. Tá? A função é essa aqui. Então, bom, o problema está assim montado. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Tá? O que nós vamos fazer agora é ter que calcular isso. Tá? E veja, a relação disso aí, dessas duas integrais, ela pode ser bem simplificada. Tá? Então, mas enfim, essa aqui é a expressão que eu vou resumir, trocar, vou deixar aqui agora. Tá? E como que eu pego aqui, como que eu vou simplificar isso? Muito fácil, porque vejam, como isso aqui é uma expressão estão ao quadrado, tá? Na hora que eu levar isso ao quadrado, eu tenho, aqui eu vou ter R quadrado, R ao quadrado, né? Mais duas vezes o R vezes essa raiz, mais essa raiz ao quadrado. Aqui, que eu tenho nessa integral aqui de baixo? Na hora que eu levar ao quadrado, eu tenho R ao quadrado, aí eu vou ter menos duas vezes R vezes a raiz, mais a raiz ao quadrado. Ora, aqui e aqui, só o termo do meio que é diferente, porque o R ao quadrado está presente nas duas, a raiz ao quadrado também, só que eu tenho o termo cruzado, né? O termo cruzado aqui, e aqui eu tenho o termo cruzado, mas com sinal contrário. E vejam, eu tenho menos na frente aqui. Então, quando eu pegar aqui e tomar o R ao quadrado e aqui o R ao quadrado, como tem esse menos, eles cancelam. Esta raiz aqui, quando eu levar ela ao quadrado e esta aqui também ao quadrado, uma menos a outra, elas cancelam. E aqui eu tenho o termo cruzado. O termo cruzado aqui tem um sinal negativo. Com o sinal negativo na frente, o que eles vão fazer? Eles vão se somar. Então, ao somar essas duas integrais aqui, eu vou obter o quê? A função que meu integrando, ele é, o termo cruzado aqui é 2R vezes a raiz. Somado com ele aqui de novo, vai me dar 4R vezes a raiz. 4R vezes 4R vezes a raiz que está aqui. Tá? E o π que estava aqui na frente. Então 4R e aqui a raiz. O 4R eu joguei para fora do sinal da integral, porque a gente sabe que isso aqui
na hora de integrar, isso aí a gente não precisa se preocupar com eles, né? É uma constante, né? Pois bem, então meu problema agora é calcular essa integral aí. Bom, como que nós vamos calcular essa integral? Eu vou fazer essa substituição. Por quê? Então, nós já vimos essa substituição aí quando você tem problema com essa raiz aí. E vejam, ao fazer essa substituição, com o x menos o x0 que está aqui. Tá? Ao fazer isso, o que vai acontecer? Olha, x menos x0 ao quadrado, eu vou ter aqui, ó, eu coloquei um rzinho. Eu não chamei só x menos x0 de um seno. Não. Eu chamei de rzinho vezes um seno. Por quê? Porque na hora que eu colocar aqui ao quadrado, tá, eu vou ter rzinho ao quadrado, seno ao quadrado. Rzinho ao quadrado. Com esse rzinho ao quadrado aqui, eu coloco eles em evidência e como eu tenho a raiz, eu tiro eles da raiz aqui. O r quadrado dentro da raiz vai virar um r multiplicando a minha raiz. E a raiz de quem? Quando eu colocar esse rzinho ao quadrado para fora da raiz, vai ficar 1. E aqui ia ter um rzinho ao quadrado, que também assumir, ia ficar 1 menos seno ao quadrado. 1 menos um seno ao quadrado é cosseno. Tá? Bom, dependendo de onde eu estiver, do intervalo que eu vou estar, mas isso a gente vai ver agora. Tá? Se é mais ou menos cosseno. Né? Tá? Bom, mas enfim, tá? Nós temos aqui, tá? Bom, no caso específico já temos o R, não vai dar problema nenhum. Só tem que tomar cuidado para então não estar repetindo aqui a substituição. Mas a gente vai ver isso, que se dá tudo certinho já. Tá? Mas enfim, essa substituição vai me resolver o problema dessa raiz aí. Tá? Então vamos fazer isso. E agora, como nós estamos trabalhando aqui com uma integral propriamente dita, nós temos os extremos de integração. Então, ao fazermos essa substituição, essa mudança de variável, a gente tem que mudar também os extremos de integração. Então vamos ver, olha, aqui é o cálculo da derivada, que a gente vai precisar, né? Aqui a gente vai precisar de um dx dθ, né? Tá? Então quem é dx dθ? Tá? Dx dθ, para só calcular aqui, vai me dar um rzinho, derivado do seno é cosseno. Então vai aparecer um termo aqui a mais um cosseno, um r cosseno. E os extremos de integração. Tá? Então, quando x for igual, aqui o extremo inferior, x0 menos r, o que vai acontecer? Ó, x menos x0 é igual a r seno θ. Então, quando x menos x0 for igual, quando x for igual a x menos x0, vai ficar x menos r menos x0, vai me dar menos r. Então, menos r igual a r seno θ. Portanto, seno de θ, que eu vou chamar de θ1, tem que ser menos 1. Tá? Veja, então, ó, só repetindo, ó, x aqui. Vou colocar essa expressão para x na definição da minha mudança de variável. Então aqui vai ficar x menos r menos x0, x0 cancela, menos r igual a r seno θ, então seno de θ1, no caso, é menos 1. Tá? Portanto, θ1 é menos π sobre 2. Por outro lado, no outro extremo, x é igual a x0 mais r. Então, quando x for x0 mais r, jogando essa expressão, x0 menos esse x0 cancela, eu vou ter r igual a r seno de um θ2. Então, seno de θ2 tem que ser 1. Então, θ2 é igual a π sobre 2. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, vou fazer minha mudança de variável, trocando também meus extremos de integração. Então, x menos r vai virar menos π sobre 2, e o x0 mais r, o correspondente na minha integral, na mudança, né, vai ser π sobre 2. Então, o que eu vou obter? Tá? Aqui só mudando, aqui vendo aquilo que eu falei dentro da raiz, tá? R cosseno θ, e veja, como que é meu ângulo θ? Né? O θ está indo de menos π sobre 2 até π sobre 2. O cosseno de θ é positivo aí. Então, não temos que preocupar com nada, está tudo muito bem definido aqui. Tá? Entre menos π sobre 2 a π sobre 2, o cosseno é sempre positivo. Então, não vamos ter nenhuma surpresa aqui. Tá? Não precisamos de cuidados adicionais. Então, o que eu tenho? Essa aqui era a minha integral original. Fazendo a mudança de variável, o que acontece? Essa expressão aqui me dá r cosseno θ, como acabamos de ver. Aqui eu tenho que colocar o dx dθ, que a gente calculou já na derivada, deu r cosseno θ. Os extremos de integração, eu fiz a mudança correspondente, então, menos π sobre 2 até π sobre 2. Então é isso. Eu tenho que calcular, então, agora, esta integral aqui. Eu coloquei esse r quadrado aqui, vejam, já coloquei para fora do sinal da minha integral. Então sobrou integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 do cosseno ao quadrado de θ. Como que eu integro o cosseno ao quadrado de θ? A gente já viu como fazer isso, usa a fórmula do arco duplo. Né? O cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a metade
de 1 mais cosseno de 2θ. Então, 1 mais cosseno de 2θ, agora é só pegar, calcular essas integrais aqui, tá? Coloco aqui, integral aqui de θ, do seno de 2θ, coloco os respectivos valores aqui, o volume dá, então, o volume da minha rosquinha é esse, 2π² r r². É isso. Vamos agora considerar, tá, o sólido obtido não mais pela rotação em torno do eixo x, mas pela rotação em torno do eixo y. Tá? Então, aqui a gente tem a situação. Eu mudei um pouquinho o desenho aí da minha função f de x para deixar de uma forma mais fácil de ser ilustrada, né? Tá? Pelo menos dentro das minhas habilidades aqui, né? Então, aqui eu tenho minha função f de x. Então, no caso anterior, o que eu fazia? A gente pegamos essa curva aqui, essa região ainda embaixo, e fizemos a rotação dela em torno do eixo x. Legal. Agora não. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a rotação dela em torno do eixo y. Tá? Então, aqui, de novo, um eixo a mais aí para dar a ideia de tridimensionalidade, né? E vamos então agora fazer a rotação disso em torno do eixo y. Então, aqui, a arte aqui, espero, acho que ficou razoável até, né? Tá? Então, o que está acontecendo? Estou pegando todos esses pontos aqui e fazendo a rotação, né, deles, tá, em torno do eixo y. Então, aqui eu tenho essa circunferência, aqui essa outra circunferência, aqui a parte de trás dela, aqui a parte interna. Tá? E veja, cada uma fica, por exemplo, essa primeira aqui, essa circunferência aqui. Essa circunferência, quando eu faço a rotação dela em torno do eixo y, eu obtenho um cilindro. Porque vejam, aqui é uma reta. Isso é uma reta. Tá? Eu estou girando então todos os pontos ao longo desta reta aqui em torno do eixo y. Tá? Quer dizer, então, eu obtenho um cilindro, quer dizer, a superfície do cilindro, né? Não sem considerar a parte interna. Eu vou considerando a parte interna se eu considerar toda a região até aqui o eixo x. Aí sim seria o cilindro inteiro, né? O sólido. Aqui não, estamos falando só da superfície. Então, agora se eu pego então, cada um, tá, dos pontos, tá, ao longo dessa curva, cada um vai descrevendo a mesma coisa, assim como esse aqui. Tá? Esse primeiro aqui, em torno do ponto A, ó, esta reta aqui, tá? Essa reta x igual a A, quando eu faço essa rotação aqui, é um cilindro, só que aqui, vejam, é a superfície, como eu falei, desse cilindro. Se eu estivesse considerando essa região aqui inteira, seria então o objeto sólido. Então, mas, bom, tirando o fato aqui que eu tenho aqui é uma curva, né? Se aqui fosse então uma reta, imagine, se aqui fosse uma reta, o resultado que eu obter com esse tipo de operação seria, tá, eu teria um cilindro aqui, um cilindro definido a partir aqui com um raio igual a B, do qual eu tirei um cilindro interno de raio A. Tá? Então, se f de x fosse uma constante, tá, com esse tipo de operação aí, eu iria obter o quê? Um cilindro, tá, essa constante aí seria a altura do meu cilindro, o raio B, do qual eu estou extraindo, tá, um cilindro interno, tá, então de raio A. Tá? Então seria seria um cilindro aí, um cilindro oco, né, tá, que eu estou obtendo. Tá? Uma coisa. Mas não é o caso, porque aqui eu tenho uma função f de x, não é uma constante. Tá? Mas eu posso, tá, calcular o volume disso fazendo o quê? Como no caso anterior, eu vou fatiar, tá, esse sólido aí, e cada fatia são como se tivesse o quê? Pequenos, tá, cilindros. Né? E onde cada um deles eu sei calcular o volume. Então, com isso eu consigo expressar e escrever, tá, esse problema em termos de uma integral. Então, ó, fazendo o quê? Vou pegar aqui, ó, então novamente faço a partição do intervalo A a B, tá, e aqui eu pego um intervalozinho entre TI menos 1 até TI. Aqui está a minha partição. Tá? Eu pego esse intervalozinho. Então, nesse intervalozinho aqui, tá, eu vou calcular então o volume, tá, dessa casquinha aí, tá, e depois eu vou somar todos, de A até B, de igual a 1 até N, para a minha partição aí, no caso, com N intervalos. Então, aqui reproduzindo de novo o meu desenho. Tá? Então, como que nós vamos fazer? Ó, eu vou fazer o seguinte, como eu falei, vamos já direto para a soma de Riemann, e eu vou tomar aqui
o TI com estrelinha, o ponto médio aqui, tá? Um ponto médio nesse intervalo de TI menos 1 até TI. Tá? O volume, o que é? Ó, aqui, quem é o volume, então, dessa casquinha aí, desse cilindrozinho aí. Tá? Então, eu vou pegar aqui, eu estou supondo aqui, ó, no caso aqui, eu vou ter esse TI aqui, tá? Esse aqui é a altura, tá, dele, tá? E qual é o, quer dizer, aqui, essa é a altura, e o raio é quem? Tá? O raio aqui é um F de TI, no outro aqui é um F de TI menos 1, e aqui a altura desse outro aqui, tá? Seria o valor, o F de TI, essa seria a altura dele aqui, tá? E aqui TI e o TI mais 1 são os respectivos raios do meu cilindro. Tá? Só que, bom, como eu falei aqui, nós vamos pegar, vamos substituir isso aqui, o valor médio aqui vai dar a mesma coisa, né? Tá? Botar o F de TI, o F de TI menos 1, a soma de rima a gente sabe que não vai resolver. Então, esta expressão aqui, tá? Então é uma aproximação, como a gente sabe, cada vez melhor para esse volume aí, quanto menor o meu intervalozinho. Tá? Mas o interessante de deixar ela dessa forma aqui é que eu posso escrever isso como TI mais TI menos 1 e aqui TI menos 1. Tá? E ao fazer isso, aqui eu já ganho direto o meu H, o meu intervalozinho. Tá? Então, e aqui onde eu tenho TI mais 1, eu escrevo isso como 2 TI estrela, né, o valor médio. Então, essa expressão eu posso escrever desse jeito aqui. Ora, ao escrever desse jeito, já está na cara quem que é a minha integral. Né? Quando eu construo a soma de rima com isso. Vai ser o quê? Vai ser a integral, tá? De 2π, a integral de A até B, de x, f de x. Esse TI menos 1 aqui, meu H vai virar o meu dx aqui, né? Tá? Quem eu simbolizo por um dx. Né? Então, eu tenho aqui então, 2π x, f de x, integral de A até B. Essa é a fórmula para o volume desse sólido. Se você quer uma coisa um pouco mais rigorosa, tente construir essa mesma, né, integral utilizando a soma inferior e a soma superior, tá, para esse problema. É um exercício interessante, mas nessa altura, pelo menos nesse vídeo, a gente está interessado, eu falei, mais nas aplicações. Tá? Mas se você quer fazer essa construção, divirta-se. Tá? Nós vamos agora aqui resolver alguns problemas. Aqui temos dois probleminhas. Calcular o volume do sólido, né, obtido pela rotação, agora em torno do eixo Y, dos pares de pontos x e y tais que... Bom, aí estão as duas condições, um caso y entre x2 e 4, para x positivo, e nesse outro aí, bom, é o que está aí. Né? Vamos então resolver cada um deles. Vamos ao primeiro. Tá? Primeiro então, está aí, y entre x² e 4x positivo. Vamos começar então botando isso aí, vendo o gráfico e vendo qual é a figura que nós vamos fazer a rotação em torno do eixo Y. Tá? Então, o que nós temos aqui? x², aqui está o x², y igual a 4, essa curva, essa reta aqui, e, bom, e x positivo, está aqui, e qual é o conjunto de pontos que eu quero? Y entre x² e 4. Ora, os valores de y que estão aqui, essa região azul aqui. Tá? E x positivo, né? São esses. Aqui vai até 2, porque quando x², veja, x² e 4, a condição quando os dois são iguais, x² igual a 4, ou seja, x igual a 2. Tá? Então é esta região aqui. Tá? Os valores de y, x e y aí dentro dessa região. Pois bem, e agora a gente faz o quê? A gente faz uma rotação disso em torno do eixo y. O objeto que a gente vai obter, né, é esse aqui. Tá? Então, eu quero calcular, então, o volume desse objeto. Tá? Com essa região interna aqui incluída, claro. Né? Tá um objeto sólido aí. Tá? Pois bem, qual é a fórmula que a gente acabou de ver para calcular o volume? A fórmula que a gente obteve foi essa aqui. 2π, a integral de A até B, de x, f de x, dx. Então, bom, aqui está claro quem é A e B, né? A é igual a 0, B é igual a 2. Tá? Só que na hora que eu colocar aqui, vejam, se eu for pegar essa fórmula f de x e colocar f de x igual a x², esse volume aqui vai me dar o volume de que objeto? Vejam, quando a gente fez a construção ali
a gente fez uma construção disso aí, a gente viu que tinha um cilindro, né? Era o cilindro que estava definido a partir da região do gráfico da função até o eixo x. Então, se eu colocar aqui x², esta integral aqui vai me dar o volume da região entre esta curva e o eixo x, essa região aqui, tá? E a rotação dela em torno do eixo y. Tá? Não vai me dar esta região aqui, esta é a região interna. Tá? Ora, e não é isso que a gente está pedindo, a gente está querendo calcular dessa região interna. Ok, mas não tem problema, a gente já sabe como dá para resolver isso. Por quê? Se eu pegar aqui a função 4 constante, tá, e integrá-la usando essa fórmula aqui entre 0 e 2, o que eu vou obter? Eu vou obter o volume do meu cilindro de raio 2 e altura 4. Certo? É esse aqui até aqui, ó, do 4 até o eixo x, faço a rotação disso em torno do eixo y, eu obtenho um cilindro de raio 2, altura 4. Ora, esta figura que eu tenho aqui que eu estou interessado, é esse cilindro quando eu tiro essa parte de fora aqui. Tá? Essa parte aqui. É a parte de fora que eu tiro. Tá? E essa parte que eu estou tirando é justamente, tá, o volume, é o sólido que eu obtenho pela rotação do x². Né? Então, a integral que eu preciso aqui, tá, é essa aqui, então. A gente já viu como fazer. Então, ó, aqui, primeiro, eu tenho o cilindro. Tá? Então, f de x aqui igual a 4. Então, x vezes 4. Tá? Isso aqui vai me dar o volume do cilindro. Tá? E disso eu vou subtrair quem? Ora, o volume da região pela rotação disso aqui. A função x². Então, é isso. F de x igual a x² aqui. F de x igual a 4 aqui. Nos dois casos, a integral de 0 até 2. Bom, agora é muito simples. Esse 4 aqui fica 8π integral de x, que dá x² sobre 2. Aqui 2π x ao cubo sobre 3, que dá x4 sobre 4. Os dois calculados entre 0 e 2. Agora é só colocar os números aí. Tá? Você vai ter 16π menos 2π vezes 16 sobre 4, 8. 16π menos 8π, o resultado me dá 8π. O próximo exemplo é esse. Tá? Então, x entre 0 e 2, y entre 0 e x2 sobre 2 mais 1, e y maior que x2 menos 1. Bom, esse aqui é crucial a gente fazer o gráfico disso aqui, tá? Para a gente saber o que a gente está trabalhando, o que a gente está lidando. Tá? Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho, então, em azul, tá? Em azul é o gráfico de x² sobre 2 mais 1. Tá? Em rosa, x² menos 1. Tá? Então, esses são os gráficos aqui dessas duas funções. Tá? Primeiro, aqui, ó, x entre 0 e 2. Bom, entre 0 e 2. E o 2, por que o 2? Veja, o ponto onde essas duas curvas se encontram, x² menos 1, x2 sobre 2 mais 1, isso é muito simples, escreva x² sobre 2 mais 1 igual a x² menos 1, resolva para x, você vai encontrar que x é igual a 2 aqui. Você vai encontrar também o lado x negativo, né? Mas isso, você vai encontrar menos 2 também, né? Porque esse problema aí, as funções são pares, né? Tá? Então você vai encontrar o x igual a menos 2, mas menos 2 não está no problema, então é só o x igual a 2. Então, esse é o ponto aqui onde as duas curvas se intersectam. Tá? Então, x positivo que está aqui. Ora, aqui, y. Veja, y ele tem valores menores que x2 mais 1, ou seja, menores abaixo da curva azul e maiores do que 0. Maior do que 0 está aqui. Tá? Aqui eu botei nesse verdinho aqui o y igual a 0. Tá? E, por outro lado, y também tem que ser maior ou igual a x2 menos 1. x2 menos 1 aqui, então eles têm que estar acima, tá, do gráfico de x2 menos 1. Bom, então, juntando todas essas condições aí, você vai ver então que essa curva, essa região azulzinha aqui, é a região que eu estou interessado. E essa região azulzinha que eu vou fazer a rotação em torno do eixo y. Então, ao fazer isso, qual é o objeto que eu obtenho? Tá? O objeto é esse aqui. Tá? O que eu quero, então, calcular o volume é dessa região aqui um pouco mais clara aqui. Tá? Essa um azul escuro aqui é a região interna. Tá? Essa região sombreada aqui é interna. A gente está olhando aqui pela outra
é o verso do negócio, né? Então, essa região azulzinha que a gente está interessado. Essa aqui, ó, mesma cor azulzinha aqui e aqui. Tá? Então, é o volume dessa região que eu quero. Tá? Pois bem, como que eu vou construir isso? Tá? Veja, essa condição aqui do y ser positivo é boa aqui porque ajuda, porque lembra que as integrais que a gente tem, a integral do x f de x, vai me dar a região, vai do valor da função até o eixo x, e é isso que depois eu faço, tá, a minha rotação. Tá? Então, bom, no caso específico aqui, tá, o que eu vou ter? Ora, eu vou ter, se eu calcular, veja, se eu calcular isso aqui, a integral disso aqui, da função x² sobre 2 mais 1, de 0 a 2, o que eu obtenho? Tá? Eu vou obter, olha, essa aqui, incluída essa região aqui, a rotação dela. Para ter o volume que eu estou interessado, eu tenho que excluir, tá, a região obtida pela rotação, tá, dessa região aqui entre 1 e 2, da região abaixo do gráfico da minha função aqui, da minha função rosa. Eu tenho que excluir isso. Então, o volume desse objeto sólido aqui, ele tem que ser dado por isso, olha. A integral da função x vezes o meu f de x, que é x2 mais 1, entre 0 e 2. Tá? Então, esta integral aqui me dá o quê? Esta região toda aqui, o volume que eu obtenho fazendo a rotação dela em torno do eixo y. Só que tem coisa a mais. Essa coisa a mais aqui é que eu vou excluir. Só que agora a integral aqui vai de 1 até 2 da função em rosa. x2 menos 1. Então eu tiro isso agora. Pois bem, uma vez o problema montado, como o integrando aí são polinômios, o resto do problema é bem simples. Né? Então, é só calcular então, cada uma delas, multiplica por x, dá um x ao cubo aqui. Então, integral x² sobre 4, tem um 2, fica-se 8. Aqui fica o x, dá um x2 sobre 2. x3 me dá um x4 sobre 4. Aqui x, um x2 sobre 2. Esse primeiro integrando aqui, eu vou ter então essa primitiva entre 0 e 2. E essa outra entre 1 e 2. Então, agora é só calcular os valores, colocar os valores numéricos aqui, fazer umas continhas. O resultado vai dar 7π sobre 2. Bom, o problema que nós vamos considerar agora é encontrar a área de uma superfície de revolução. A ideia, né, da superfície de revolução é a mesma do sólido de revolução. A diferença é que agora eu estou interessado apenas na superfície, não no interior, né, do problema. No caso aqui, como você vê a situação, o desenho, inclusive eu copiei, fiz um cut and paste do mesmo desenho do começo desse vídeo, porque a situação é completamente análoga. A diferença é que, no caso, no primeiro eu estava interessado também no interior do problema, né? E aí, no caso, para calcular, eu queria calcular o volume. E aí, na hora que eu fiz a partição dessa região, usamos a expressão para o volume de um tronco de cone. Tá? Agora, o que acontece? Aqui eu estou interessado agora apenas na superfície. Então, são apenas os pontos ao longo dessa curva, estou fazendo a rotação e o que tem aqui dentro eu não estou interessado. Tá? Isso aí já não é mais, esse problema já foi resolvido, agora eu quero apenas na superfície. Tá? Então, eu vou fazer a mesma tipo de abordagem, então nós vamos fatiar isso, nós vamos tomar uma partição, com essa partição fatiando esse sólido, e aí nós vamos ter cones, troncos de cones, só que agora eu não quero mais o volume do tronco do cone, mas sim a área do tronco do cone. Tá? É isso que eu vou querer, a área lateral. Tá? É isso que eu vou estar interessado. Tá? Ainda para ilustrar essa diferença em relação à situação anterior, por exemplo, o caso do toro. Então a gente viu o volume do toro sólido. Né? Então a gente tinha a circunferência, consideramos o interior também dela, portanto o círculo, e fizemos a rotação dele, tá, em torno do eixo X. E aí tivemos a nossa rosquinha. Tá? Mas se a gente quisesse, como é o caso aqui, eu só estou interessado na superfície. Então é como se pegar então, a circunferência, eu faço a rotação dela, e aí o objeto que eu obtenho é o que a gente chama simplesmente de toro, sem o adjetivo toro sólido. O toro é um pneu. Né? Então, essa é a diferença. Por exemplo, antes então era uma
rosquinha e agora nós estamos na situação com o pneu. Tá? Então, é isso. E bom, como fazer para calcular a área? Bom, já falei, né? Tá? Fazendo então fatiando isso, né? Tá? Nós temos então nossos troncos e cones e aí nós vamos ter que ver a área lateral do tronco do cone. Vamos lá então, partição nossa e aqui o mesmo desenho, exatamente mais uma vez o cut and paste do que a gente tinha feito. Só que a diferença agora é que para calcular a área do tronco do cone, tá? Eu vou precisar desta quantidade S aqui. Tá? E o valor de S, bom, o S é tranquilo, eu uso o teorema de Pitágoras aqui. S aqui é quem? Tá? Olhando o triângulo retângulo aqui eu tenho H, tá? O comprimento desse cateto é H, e aqui eu tenho um cateto que é Rzão menos Rzinho. Tá? Essa região aqui desse cateto aqui é Rzão menos Rzinho. Então, S é a raiz de H ao quadrado mais Rzão menos Rzinho ao quadrado. Esse é o valor do H. Bom, vou fazer como a gente fez no caso, no primeiro exemplo. Então, supondo também, só para simplificar aqui o desenho, né? Então, f de TI menos 1 menor ou igual a f de TI. E aí, então, essa quantidade eu vou chamar de Rzinho. O f de TI eu vou chamar do Rzão. H é a diferença dos dois. E a área lateral de um tronco de cone é dada por essa expressão aqui, ó. É π Rzinho mais Rzão vezes S. Da onde sai isso? Caso você não tenha visto isso no seu ensino médio. Tá? O que eu vou fazer? Qual vai ser a área desse tronco de cone? Ora, eu vou pegar a área, tá, lateral do cone com base Rzão e altura, esse H aqui mais uma quantidade que é X, né, e vou subtrair disso a área lateral do cone com base Rzinho vezes X. Tá? Só que tem uma fórmula muito mais conveniente para expressar isso. Tá? Uma outra forma é você calcular a área a área lateral do seu cone é aqui a base R vezes π, né, π vezes R vezes a distância, pensando aqui no meu triângulo retângulo, a hipotenusa, o tamanho da hipotenusa, tá, o comprimento da minha hipotenusa. Então, se eu tenho então a área lateral de um cone é R vezes π vezes o comprimento da minha hipotenusa. E aí, se eu uso essa expressão aqui, então vai ser o quê? Esse Rzão vezes π vezes o comprimento, tá? da hipotenusa do triângulo, que vai daqui até o ponto onde essa reta encontra o eixo X. Tá? Então essa é uma. E aí depois eu subtraio do outro cone, que é o Rzinho vezes π vezes esse comprimento aqui dessa outra hipotenusa. Então, se você subtrair uma da outra e usar o que aqui? Novamente, semelhança de triângulos. E o que vai ser? O comprimento dessa hipotenusa está para Rzinho, assim o comprimento dessa outra hipotenusa, que é esta aqui, o comprimento desta mais S, assim como isso está para Rzão. E aí você resolve, então, para encontrar o comprimento desta aqui, que é a quantidade que você não sabe, né? E aí joga na expressão, essa que eu falei, uma menos a outra, e você vai encontrar depois, em alguns cálculos, em algumas simplificações, você vai encontrar que a área lateral desse tronco de cone é dado por essa expressão aí, πRzinho mais Rzão vezes S. Tá? E o S, bom, o S a gente já sabe como é. Tá? O teorema de Pitágoras me garante que o Szinho é dado por essa expressão. Bom, então o que eu faço agora? Tá? Vou pegar então, onde está S, eu vou colocar que S é dado por essa expressão. E aí, onde está Rzinho, Rzão e H, eu vou colocar que Rzinho, Rzão e H são dados por estas expressões aqui. E aí construo minha soma de rima e pronto, problema, a gente resolve o problema. Então, aqui está então, a minha expressão. E veja o que eu vou fazer. Esse H que está aqui, eu vou colocar em evidência. Para fazer isso, eu vou multiplicar em cima e embaixo aqui, desse termo, por H ao quadrado. Então, um H quadrado que vai aparecer aqui, vai juntar com esse aqui e vai sair para fora da minha raiz. Vai ficar H aqui. E 1 mais Rzinho menos Rzão menos Rzinho sobre H, tudo ao quadrado. E agora aqui, vou fazer as identificações que eu fiz com f de TI menos 1. Tá? Então, essa aqui vai ser a minha área AI. Tá?
Então a área I do troncozinho, desse tronquinho aí, né, de cone I, o I, depois eu vou somar todos, né? Então aqui eu tenho o f de TI menos 1, que é o Rzinho, o f do TI, que é esse aqui, aqui a minha raiz, aqui os termos respectivos, e o TI menos TI menos 1 aqui. Tá? E, bom, aqui eu vou usar o teorema do valor médio. Tá? Então essa quantidade aqui, graças ao teorema do valor médio, a gente sabe que existe um ponto TI estrela entre o intervalo TI menos 1 até TI, tal que essa quantidade é igual ao F' calculado em TI estrela, o valor da derivada em TI estrela, teorema do valor médio. Então agora eu posso pegar isso aqui, vou substituir isso nessa expressão, tá? E essas quantidades aqui eu vou substituí-las por duas vezes, né, f de TI menos 1 mais f de TI, como duas vezes f de TI estrela. Essa vai ser a aproximação que eu vou fazer para construir então dessa forma uma soma de Riemann. E a soma de Riemann a gente sabe que é tão boa como qualquer outra aproximação, desde que os valores, né, estejam entre o máximo e o mínimo. Né? Então é só pegar agora, trocar, colocar isso aqui. Então essa quantidade aqui é f de TI estrela vezes 2, então aparece o 2π. Essa raiz, aqui eu tenho o uso do teorema do valor médio, que está aqui. E TI menos TI menos 1. Pois bem, daí agora, isso vai me dar o que? Define o quê? Quando eu pego a soma, tá, de todos esses intervalozinhos aí. A soma de Riemann vai me levar a esta integral aqui. E essa então é a área da superfície lateral aqui, né? Da superfície que eu obtive, né, pela revolução, a superfície de revolução que eu obtive. Então a integral do A até o B, né? Então aqui o valor da função f de x, a raiz aqui de f' de x ao quadrado dx. Essa é a minha integral. Se você quiser fazer isso usando somas inferiores, vai ser um pouquinho mais... pouco. Bom, se quiser fazer, tente. Vai ser mais trabalhoso, né? Mas vamos aproveitar, por isso que a gente prova os nossos resultados, né? Tá? A gente mostrou já que a soma de Riemann serve, então é isso, tá aí. Vamos agora usar isso para resolver alguns exemplos. Então aqui temos um problema, com dois casos. Calcular então a área da superfície gerada pela rotação em torno do eixo x do gráfico dessas duas funções aí. f de x igual a seno de x entre 0 e π, e o meu x quadrado sobre 2 para x entre 0 e 1. Então vamos para o primeiro. Então aqui f de x igual a seno de x entre 0 e π. Então seno de x entre 0 e π. Tá? Esse é o gráfico da minha função. E eu vou fazer o que então? Nós vamos girar então, fazer a rotação do gráfico dessa função no eixo x. Então, recorrendo de novo à matemática para fazer aqui uma bela ilustração disso. Ao fazer isso, o resultado é este. Ou seja, um quibe. Tá? Você nunca mais vai olhar um quibe da mesma forma. Tá? Então aí temos o seno, né? A rotação aqui do seno em torno do eixo x me dando esse quibe. Eu quero saber aqui a área desse quibe. Né? Bom, a gente já sabe a nossa formulinha. Tá? Então é o 2π, a integral, aqui no caso então entre 0 e π, o valor, a função f de x, que multiplica a raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Então, para o caso nosso, como a função f de x é seno, então 2π, integral de 0 até π, a função seno de x, a raiz de 1 mais a derivada do seno, que é cosseno, ao quadrado de x, né, e dx. Pois bem, essa é a nossa integral. Agora nós temos aqui, essa aí não é um problema agora já não tão simples de resolver. Tá? Nós vamos mudar esse problema aqui para tentar resolver isso, vamos chamar cosseno de x de t. Tá? Ao fazer isso, bom, o que nós vamos acontecer? Tá? Bom, nós sabemos, né, que aí, por causa da derivada do cosseno, ela é seno, isso vai me deixar o resultado numa expressão que a gente vai ver, não é tão simples, mas a gente vai conseguir sair daqui. Tá? Então, como a gente tem esse seno isolado aqui, né, então o t aqui, um cosseno de x, né, nós vamos colocar agora então isso aqui, vai ter o que? Dx dt é menos 1 sobre dt dx é
cosseno é menos seno, então seno de x aqui, esse menos 1 aqui. Esse seno vai cancelar esse seno, por isso que a gente está fazendo essa mudança de variável, né? Tá? Então, eu preciso também aqui calcular, então fazer a mudança correspondente. Quando x é igual a 0, t vale, cosseno de 0 é 1, então t vale 1. Quando x vale π, o cosseno de π é menos 1, então t é igual a menos 1. Tá? Nesse intervalo aí não tem um problema com relação a sinal, nada, porque o cosseno está aí, mas o seno entre 0 e π está tudo ao quadrado, não tem problema. Então, vamos lá. Vamos fazer a mudança. Então, olha, onde eu tenho aqui seno, está aqui o seno de x de t, eu deixei só indicado, a raiz de 1 mais t ao quadrado, cosseno, dx 1 sobre seno de x como função de t, dt. O seno e o seno cancelam. E aqui, onde x vale 0, t vale 1, quando x vale π, t vale menos 1, que é o que está aqui. Então, cancelo o x e o x aqui, e a gente chega então nessa integral. Aparentemente melhorou, né? E de fato melhorou, só que, bom, agora a gente tem que ver como que a gente sai disso, né? Bom, tem algumas formas de resolver isso, mas nós vamos usar aqui a relação agora, já que a gente já viu, bem, já faz algum tempo, né? O seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico, vamos usar esse problema para ilustrar o uso do seno e cosseno hiperbólico. Nós já fizemos com as funções seno e cosseno, usando elas para fazer mudança de variável. Aqui vai ser interessante fazer exemplificando o mesmo tipo de técnica, só que usando função hiperbólica. E a gente sabe que seno e cosseno hiperbólico, quando a gente passa do mundo circular, né, para o mundo hiperbólico, você tem aquele sinalzinho menos aí, um sinal menos em alguns casos, que no caso como esse aqui, é que vai resolver nosso problema. Por quê? Se eu passo, veja, o seno hiperbólico por outro lado, tá? Eu vou ter 1 mais seno hiperbólico me dá cosseno hiperbólico ao quadrado. Então, ao fazer essa mudança de variável, o quadrado com essa raiz vai me resolver, né, o problema aqui. Então, fazendo t igual a seno hiperbólico, dt de θ igual é o cosseno hiperbólico de θ, o que eu obtenho? Esta mudança de variável aqui vai me dar aqui 1 mais seno hiperbólico ao quadrado, dt de θ é o cosseno hiperbólico ao quadrado, e isso cosseno hiperbólico, aqui um outro cosseno hiperbólico, então me dá um cosseno hiperbólico ao quadrado. E agora, para sair disso, ora, vou usar, como que eu saio do caso do cosseno ao quadrado? Arco duplo. Cosseno hiperbólico? O arco duplo também, o análogo do arco duplo. E, enquanto por caso do cosseno de 2θ, ele é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, no mundo hiperbólico, o cosseno hiperbólico de 2θ é dado por isso aqui, é cosseno hiperbólico ao quadrado mais o seno hiperbólico ao quadrado de θ. É essa só a diferença. E agora, então, nessa expressão eu uso esta aqui para substituir no lugar do seno hiperbólico, né, 1 menos o cosseno hiperbólico, para então ter uma relação, né? Tá, o seno hiperbólico, eu coloco ele 1, passo para o outro lado, né, ele é cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1, coloco aqui, então, o cosseno hiperbólico de 2θ é 2 cosseno hiperbólico ao quadrado de θ menos 1. Resolvo isso para o cosseno hiperbólico ao quadrado, então, essa integral é dada por isso aqui. E agora, bom, agora a integral disso aí a gente já sabe como fazer. A integral do 1 vai me dar o θ, o cosseno hiperbólico, a integral do cosseno hiperbólico é seno hiperbólico, né? Então, isso vai ser seno hiperbólico 2θ sobre θ mais θ. Né? E agora, bom, a integral está calculada, menos a nossa constante arbitrária. Tá? E eu só preciso fazer agora é voltar, né? Porque aqui está em θ. Só que eu tenho que voltar para t. E de t, bom, aí minha integral já estava em t, então não preciso voltar mais nada, né? Porque a integral estava em t. Mas eu vou ter que voltar para t, né? Então, bom, o que eu tenho que fazer? T é que? O quê? T é seno hiperbólico de θ, portanto, θ é arco seno hiperbólico de t. Então, onde estão essas expressões aqui? Eu vou escrever arco seno hiperbólico de t. Então, vejam, a raiz então, de 1 mais t ao quadrado, que era o que eu estava interessado para calcular, é o seno hiperbólico 1 quarto do seno hiperbólico de 2 vezes arco seno hiperbólico de t, mais metade do arco seno hiperbólico de θ. Meio com meio dá 4, seno hiperbólico de 2 vezes do arco seno hiperbólico de t,
e aqui o θ, arco seno hiperbólico de t. Bom, essa expressão aqui dá para melhorar ainda usando a expressão para o seno hiperbólico do arco duplo. Então, a forma para seno hiperbólico de 2θ é 2 vezes, é igual, né, a do seno usual, né? Então, é 2 vezes seno hiperbólico de θ com seno hiperbólico de θ. Então, colocando θ igual a arco seno hiperbólico de t, eu vou obter seno hiperbólico do arco seno hiperbólico de t, que é t, e aqui vou ter um cosseno hiperbólico do arco seno hiperbólico de t. Então, veja aqui, ó, é isso que eu vou obter. Colocando aqui, ó, θ igual ao arco seno hiperbólico de t. 2 vezes seno hiperbólico do arco seno hiperbólico de t. Isso aqui me dá t. Seno hiperbólico do arco seno hiperbólico de t é t. E aqui eu tenho cosseno hiperbólico do arco seno hiperbólico de t. Ora, cosseno hiperbólico eu escrevo como? Pode ser mais ou menos a raiz, mas no caso aqui a raiz é positiva, então o cosseno hiperbólico é raiz de 1 mais seno hiperbólico. Ora, então, cosseno hiperbólico do arco seno hiperbólico vai me dar raiz de 1 mais seno hiperbólico do arco seno hiperbólico de t. Que é, então, raiz de 1 mais t ao quadrado. Então, 2 é esse. Seno hiperbólico do arco seno hiperbólico é t. E aqui, então, como eu falei, cosseno hiperbólico. Raiz de 1 mais... Então, 1 mais seno hiperbólico do arco seno hiperbólico, tudo ao quadrado. Seno hiperbólico do arco seno hiperbólico é t. Então, isso é t ao quadrado. Então, a minha integral aqui da raiz de 1 mais t ao quadrado é esse termo mais metade do seno hiperbólico de t. Bom, a área que eu estou querendo calcular é dada por essa integral. Então, agora, aqui eu coloco a primitiva que a gente acabou de encontrar. Eu não estou colocando aqui o constante, porque a constante vai sumir, né? Nós estamos aqui já calculando a integral entre dois extremos, entre menos 1 e 1. Né? Então, eu coloco esses valores aqui. Então, colocando explicitamente, tenho aqui o π. Então, aqui eu tenho 1 vezes essa raiz, menos o extremo inferior. Né? Então, ó, aqui, esse termo é esse no extremo superior. Então, 1, raiz de 1 mais o ao quadrado. Vou subtrair agora o valor dela no extremo inferior. Então, menos, aqui t igual a menos 1, esse menos 1 aqui, e aqui raiz de 1 mais menos 1 ao quadrado. E agora esse termo, arco seno hiperbólico de t, e para t igual a 1, arco seno hiperbólico de 1, menos arco seno hiperbólico de menos 1. Bom, usando as propriedades de paridade agora, bom, nem precisa muito disso, porque menos com menos aqui vai me dar um mais, mas o seno hiperbólico aqui é uma função ímpar, né? Então, aqui, esses dois temos o arco seno hiperbólico de menos 1 é menos o arco seno hiperbólico de 1, menos com esse menos. Então, esses dois aqui somam, ficam um 2, que é o 2 que está aqui na frente. Né? E esse aqui também, esses termos aqui se somam. Então, dá 2 vezes, e aqui dentro 1 mais 1, raiz de 2. Né? Então, isso é 2π raiz de 2 mais arco seno hiperbólico de 1. Quem é o arco seno hiperbólico de 1? Bom, não é difícil você ver, um pouquinho de conta, mas... Como as funções hiperbólicas, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, estão definidas usando exponencial, né? Então, o cosseno hiperbólico de x, exponencial de x, mais exponencial de menos x sobre 2. O seno hiperbólico de x, exponencial de x, menos exponencial de menos x sobre 2. Né? Como eles estão definidos usando a exponencial, a função exponencial, não é surpresa que a inversa dessas funções hiperbólicas possam ser escritas em termos da inversa da exponencial, que é o logaritmo, a função logaritmo. Tá? Então, só precisa fazer um pouco de conta aí. Né? Tá? Mas como isso não é parte que interessa a nós aqui, tá? Então eu vou colocar simplesmente o resultado. Tá? Então, o arco seno hiperbólico de x pode ser escrito em termos da função logaritmo como o logaritmo de x mais raiz de x quadrado mais 1. E agora é só pegarmos nessa expressão e colocarmos o x aqui como sendo o 1, né? Como sendo x igual a 1. Então, colocando x igual a 1, eu obtenho aqui que é logaritmo, o arco seno hiperbólico de 1 é logaritmo de 1 mais raiz de 1 mais 1, raiz de 2, né? Então, é o que está aqui. Desta forma, então,
a gente chega à conclusão, então, que a área, né, lateral aqui do meu quibe, né, a área da superfície do quibe, ela é 2π, que multiplica a raiz de 2 mais o logaritmo de raiz de 2 mais 1. Não é de qualquer quibe, não, né, de um quibe senoidal. Bom, vamos agora ao próximo exemplo. Agora aqui temos a função x² sobre 2, para x entre 0 e 1. Então vamos aqui deixar isso colocado no gráfico. Tá? Então x² sobre 2 está aqui, entre 0 e 1. Então vou fazer a rotação agora dessa curva em torno do eixo x. E o resultado então é esta figura aqui. E é dessa figura que eu quero encontrar a área da superfície. Pois bem, a fórmula para isso é uma integral que a gente já sabe, e um problema não tem segredo. Tá? Então é o 2π, a integral entre o 0 e o 1, do valor da função. Então 2π, integral de 0 até 1, o valor da função, o meu x² sobre 2, e a raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Se minha função é x² sobre 2, a sua derivada é x, então aqui eu tenho o meu x². Pois bem, agora, como calcular essa integral aí? Tá? Como calcular isso aqui? Pois bem, tem 3 mudanças que eu posso fazer. Tá? A gente pode pensar aqui. Uma é chamar x de seno hiperbólico de θ, como no exemplo anterior. A outra é fazer a segunda substituição de Euler, fazer isso aqui. Na verdade, a primeira também pode fazer, porque no caso aqui eu tenho x2 mais 1, né? Tá? Em relação àquele a notação que eu tinha usado naquele vídeo, que era um ax2 mais bx mais c, eu tinha que ter a e c positivo. A positivo eu fazia a primeira substituição, c positivo também fazia a segunda substituição. Então também a primeira também daria certo. Né? Ou então ainda usar, pelo mesmo motivo que eu usei, penso em usar, por exemplo, a expressão para o seno hiperbólico, usar essa identidade trigonométrica, que é a identidade trigonométrica fundamental. Só está escrita em termos de tangente secante. E por quê? Porque vejam, se eu chamar esse x de tangente de θ, então aqui eu vou ter tangente ao quadrado mais 1, a raiz disso aqui, que vai ser a secante ao quadrado de θ. Né? E então, ao tomar a raiz, vai ficar só a secante de θ. Então, vamos dizer, eu tiro a raiz. O problema da raiz aí eu elimino ele. Né? Então, é uma outra possibilidade. Eu vou escolher esta terceira possibilidade, porque fazendo isso, e ao fazer então, mexer com minha nova primitiva, que eu vou ter que calcular, né, eu vou chegar em um determinado momento, como a gente vai ver, tá, para precisar calcular uma primitiva que a gente já calculou. Tá? Já calculamos em um vídeo anterior. Então, para aproveitar isso, eu vou usar essa terceira substituição, que eu vou fazer esse caso aqui. Né? Então, chamando x de tangente de θ, eu tenho então que dx de θ é secante ao quadrado de θ, e colocando isso então, eu estou precisando da primitiva então, de x² raiz de 1 mais x². Então x² é tangente ao quadrado. A raiz de 1 mais tangente ao quadrado é secante. E aqui o dx de θ é secante ao quadrado de θ. Então eu vou chegar então aqui, vou colocar o secante ao quadrado. Ou seja, eu tenho aqui que encontrar a primitiva de seno ao quadrado de θ sobre cosseno à quinta de θ. Bom, eu não sei calcular isso, mas posso fazer uma nova mudança de variável. Tá? E essa nova mudança de variável eu vou chamar o seno de θ, né? Seno de θ de t. Fazendo isso, o que vai acontecer? Chamando o seno de θ de t. Bom, seguindo os passos usuais, então dθ dt é 1 sobre o cosseno. Tá? O que vai acontecer? Eu vou chegar aqui então que a primitiva aqui, essa aqui na variável θ, ela é transformada nesta aqui. Não, então, sai aqui, veja, o seno ao quadrado, né? Aqui então o seno ao quadrado, eu tenho t ao quadrado, esse dθ dt, eu vou ter um cosseno, com esse cosseno à quinta, me dá um cosseno à sexta, e o cosseno à sexta é cosseno ao quadrado elevado ao cubo. O cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, ou seja, 1 menos t ao quadrado, que é o que está aqui. E tudo isso então ao cubo. Tá? Então eu mudo a minha primitiva, com essa mudança de variável, eu chego nessa aqui. Eu preciso calcular esta primitiva aqui. Mas, tá? O que temos?
nosso último exemplo do vídeo sobre como encontrar primitivas de funções trigonométricas, nós vimos esse exemplo aqui. Calcular a primitiva da secante de x vezes a tangente ao quadrado de x. E nós fizemos umas mudanças de variáveis e chegamos a essa aqui. Fizemos essa transformação, onde no caso, para chegar daqui até aqui, nós fizemos a mudança tangente de x sobre 2 igual a t. Nós precisamos usar a substituição trigonométrica universal. Foi o último exemplo que a gente viu do vídeo para a integração de funções trigonométricas. Então a gente chegava nessa aqui. E esta aqui a gente já calculou. Nós fizemos fazer uma decomposição em frações parciais e assim por diante. Mas, enfim, esse trabalho já foi feito. Então, e no caso a gente calculou e encontramos esse resultado aqui. Tá? Então, agora eu vou pegar essa primitiva aqui, dividir todo mundo aqui por 8, né? Tá? E jogar agora, aproveitar o resultado que eu tenho. Tá? Então, nesse caso aqui, agora a diferença que lá, no exemplo que a gente viu no vídeo, t era tangente de x sobre 2. Agora aqui para a gente, t é seno de θ. Né? E por sua vez, x é tangente de θ. Então, se eu quiser aqui pegar t, eu vou precisar escrever t em termos de x, ou faço a mudança no outro. Mas enfim, se eu quiser então relacionar os dois, o que acontece? Quem é t? T é seno de θ. E qual é a relação de seno de θ em termos da tangente? Seno de θ é igual a tangente de θ dividido por raiz de 1 mais tangente ao quadrado de θ. Portanto, com esta relação aí, eu tenho diretamente a relação entre t e x. Que é então essa expressão aí. Tá? T é x sobre raiz de 1 mais x quadrado. Pegando agora essa expressão para t, colocando no resultado aqui que eu já tenho, eu vou obter essa expressãozinha pequenininha aí. Tá? Essa então é a primitiva de x quadrado sobre raiz de 1 mais x quadrado. Eu tenho esse termo aqui com logaritmo. Dá para melhorar um pouquinho esse termo. Tá? Notando aqui ó, que esse termo é igual a esse. Como que eu chego a isso? Eu multipliquei, vejam, aqui no numerador e no denominador, eu multipliquei tudo por raiz de 1 mais x quadrado mais x. Portanto, aqui ficou isso ao quadrado, e aqui, ao multiplicar então por raiz de 1 mais x quadrado mais x, eu tenho aqui em cima 1 mais x quadrado menos x quadrado cancela, me dá simplesmente o 1. Tá? E passando isso do denominador para o numerador, esse 2 sai na frente do logaritmo e me dá esse menos 2 aqui. Né? Então isso eu posso simplificar, colocar isso desta forma. Tá? E portanto, então, a área aqui que eu estou interessado em calcular, a área que eu estou procurando, é esta aqui. Tá? E então aqui calculado entre 0 e 1, e colocando os valores aqui, 0 e 1 aqui, tá? Eu vou obter isso aqui, que pode ser, depois aqui colocando os respectivos valores, me dá isso. Então essa é a área que eu estava procurando. É isso aí. Um outro problema que podemos calcular com o auxílio de uma integral é o comprimento, tá, da curva, né, associada ao gráfico de uma função. Tá? Então aqui temos essa curva. Tá? E, bom, qual é a ideia, né, para fazermos isso? Depois dos exemplos que a gente viu, acho que parece que deve ser bem claro agora. Né? Mas nós temos então nossa curva entre no intervalo A até B, toma uma partição, e então em cada intervalozinho aqui, eu vou ver então, tentar construir, já que eu estou interessado no comprimento aqui, o comprimento do gráfico da função nesse intervalozinho. Ora, nesse intervalozinho aqui, tá? Então aqui entre ti menos 1 até ti, a função comporta-se, o comportamento dessa função, o gráfico aqui é como se fosse uma reta. Né? Tá? Ele pode ser quanto melhor aproximado de uma reta, quanto menor for esse intervalo. E, sendo uma reta, eu tenho aqui naturalmente associado aqui um triângulo retângulo. E que aqui, faça aqui um zoom, aqui, imagine um zoom nessa situação, onde então o comprimento aqui é aproximado por uma reta, então essa reta é a hipotenusa do triângulo, um dos catetos, né, é o intervalo, né, o comprimento dele é o intervalo ti menos 1, e o cateto aqui, né, vertical, tá, ele vai ser dado por valor da função em um desses pontos, menos o outro. Nesse caso aqui, parece como está aqui essa ilustração,
né, o valor da função em TI menos 1 aparenta ser maior, né, do que em TI. Então eu iria construir o cateto, o comprimento dele é f de TI menos 1 menos f de TI. Mas como eu vou usar aqui o teorema de Pitágoras depois, isso vai ao quadrado, se um é maior ou o outro, se você escreve f de TI menos 1 menos f de TI, ou ao contrário, tanto faz. Ele vai ser levado ao quadrado, né? Então, bom, mas é essa então a receita, tá, para expressar o comprimento do gráfico da função. Eu vou então pegar cada um desses pequenos comprimentos, que é então o comprimento da hipotenusa, né, desses pequenos triângulos aí, triângulos retângulos, e vou somar todos eles, tá, o que vai me levar então a uma integral entre A até B, né? Então, cada um desses comprimentos aqui, como eu falei, usando o teorema de Pitágoras, é TI menos 1 ao quadrado. Então, esse cateto é ao longo, né, do cateto horizontal. Aqui eu tenho o comprimento do cateto vertical, né? Então, aqui, teorema de Pitágoras. E eu vou pegar TI menos 1, jogar para fora da minha raiz, para ter essa expressão aqui, tá? Bom, então agora, quando eu somar tudo isso, a gente já viu que essa expressão aqui é o quê? Essa aqui vai me dar, por causa do teorema do valor médio, vai me dar a derivada da função em um ponto dentro do intervalo TI menos 1 até TI, né? Enfim, com isso então vai nos levar a essa expressão para o comprimento da minha curva. A integral de A até B, a raiz da derivada da função aqui ao quadrado de x. Essa é a minha integral. Vamos ver um exemplo. Tá? Então aqui calcule o comprimento da curva y igual a x² sobre 2 com x entre 0 e 1. Bom, então a integral de 0 até 1, a derivada do x² sobre 2 é x, então raiz de 1 mais x² dx, e essa aqui, eu aproveitei até isso, porque a gente já calculou atrás aí. Em algum exemplo aqui atrás, nesse vídeo mesmo, já calculamos isso, dá essa expressão, né? E agora então, é só calcular isso, tomar o valor dessa primitiva entre 0 e 1, nós vamos encontrar, aqui, a raiz de 2 sobre 2, na metade do arco seno hiperbólico de 1, e o arco seno hiperbólico de 1 também já viu como expressar isso em termos do logaritmo, e que dá isso aqui. Então, esse aqui é o comprimento, tá, dessa parábola aí, tá, para x entre 0 e 1. O valor dela é essa aqui. Se a minha curva for dada em forma paramétrica, eu posso usar um procedimento completamente análogo ao que a gente fez para expressar o comprimento dessa curva usando uma integral. A diferença é que agora, enquanto os pontos ali, no caso, no nosso caso anterior, os pontos que a gente estava considerando, as coordenadas do ponto eram, num caso, TI, f de TI, e TI menos 1, f de TI menos 1, agora vão ser x e y dados pela forma paramétrica da curva, né? X é dado por x de t, pelo parâmetro t, y igual a y de um parâmetro t, t indo entre a e b. Então, como que eu vou expressar aqui? Vou usar a fórmula da distância, que como a gente já sabe, a adaptação do teorema de Pitágoras para esse caso. Então, eu vou considerar a diferença das duas coordenadas x ao quadrado e a diferença das duas coordenadas y ao quadrado, raiz disso, né? Então a fórmula para o comprimento aqui, nesse caso, então é x do TI menos o x do TI menos 1 ao quadrado, e a mesma coisa aqui, tá? Só que no caso anterior, como eu tinha o TI, eu coloquei o TI em evidência, aqui eu não tenho, mas eu não tenho diretamente, eu vou colocar, tá? Fazendo isso aqui, ó, eu coloco aqui, multiplico em cima e embaixo por TI menos 1, e a parte que fica em cima eu fatoro, saio, tiro aqui da raiz, me dá isso aqui. Tá? Então aqui eu simplesmente coloquei, né, multipliquei no numerador e no denominador por TI menos 1. Porque agora, em cada uma dessas parcelas, uso o teorema do valor médio, tá? Como no caso anterior. Tá? Então aqui eu vou ter a derivada da função x ao quadrado, e aqui eu vou ter a derivada da função y ao quadrado. Então o resultado vai ser a integral de a até b da raiz da derivada de x ao quadrado mais a derivada de y ao quadrado dt. Essa aí é a fórmula por caso anterior. De fato, por caso, basta a gente ver aqui que no caso anterior, o x, a variável x seria o próprio t, né? Então a derivada da função x igual a t, a derivada vai ser 1, então por isso que aparecia aqui 1 mais a derivada da função f. Então, dessa expressão aí,
a gente obtém anterior como um caso particular. Pois bem, mas agora é isso. Um exemplo, tá? Calcular o comprimento de um arco de ângulo alfa e um círculo de raio R. Bom, a gente sabe qual que vai dar, vamos só exemplificar como fazer para calcular isso, né? Então significa que a minha curva aqui, né, tá, esse arco, né, de ângulo alfa, a gente está parametrizando o arco por, se o círculo tem raio R, a gente sabe a parametrização do círculo, a gente usa as funções trigonométricas, então x é o R cosseno de θ, y é o R seno de θ, né? E agora, só que o θ, como o arco tem um ângulo alfa, o θ vai entre 0 e alfa, né? Então, aqui é a expressão para minha integral de 0 até alfa dessa raiz. A derivada de x em relação a θ, o parâmetro agora é θ, né? É menos R seno de θ ao quadrado. Aqui a derivada é R cosseno ao quadrado. Então vai ficar R cosseno mais cosseno ao quadrado. Isso aqui vai me dar 1. Né? Então R θ entre 0 e alfa, portanto o comprimento é alfa vezes R, que é a expressão que a gente conhecia, né? Quando para a circunferência inteira, alfa é igual a 2π, o comprimento 2πr. Vamos ver agora como calcular a área de uma figura dada em coordenadas polares. Então, aqui eu tenho a minha curva, tá? E essa curva aqui eu tenho dado, ela está dada em coordenadas polares. Eu tenho R e θ dela aqui, né? Pois bem, nesse caso, tá, o que eu vou querer calcular aqui, por exemplo, esse exemplo específico aqui, onde eu tenho essa curva que está aqui desenhada, tá, seria a área dessa figura aqui, tá, essas retas tracejadas aqui, compondo então esta área aqui. Tá, esta área aqui dentro que eu vou calcular. Tá, porque para isso eu vou usar, tá, a expressão que eu conheço para a área de um arco de círculo. Tá? Então eu vou imaginar aqui, em torno dessa P que eu vou pegar aqui, então novamente minha partição, só que aqui a minha partição é em θ, né? Tá? Estou fazendo a partição nos meus ângulos, então o ângulo θi menos 1 até um ângulo θi, e para essa partição nos ângulos, tá? Eu tenho aqui então esse intervalo, onde tenho então o R aqui, tá? O valor do meu raio, tá? Em θi menos 1 e aqui o R em θi, tá? E aqui eu posso aproximar isso aqui, assim como eu aproximava por uma reta, né? No caso, nos exemplos anteriores que eu estava vendo, aqui eu vou aproximar por uma circunferência. Ou melhor, no caso aqui, tá, por um arco de círculo. Tá? Então, aqui eu vou ter esse meu arco aqui de círculo aqui. Então, esta área aqui, tá? Esta área desse arco de círculo aqui, tá? A área eu sei que ela é dada por metade do raio, onde seria aqui o raio, né, do meu arco, né, do meu círculo, desculpe, e Δθ, né, a variação do ângulo. Lembra, isso aqui de onde sai? Como que é a área, tá, do meu círculo? A área do meu círculo é πr ao quadrado. Tá? Então daí você vê por uma simples regra de 3, pelo menos assim eu chamava na época que eu estudava, né? Então aqui você vê, se você tem então para seu círculo todo o ângulo é 2π, quando eu tenho então o ângulo Δθ, a área tem que ser metade Δθ vezes o r ao quadrado. Tá? Então essa aqui é a minha área, né? Tá? Então, como que eu vou adaptar agora essa fórmula? Então, já que essa área, como eu falei, se essa área vai ser essa aqui, quando eu considerar aqui toda a minha partição do meu θ, de um certo valor de um θ0 até um θ1, né, se o θ0 está associado com esse ponto e o θ1 aqui, vai me dar esta área toda aqui. Pois bem, então, para construir então a minha integral aqui, é só lembrar que então, no caso, esse R vai ser o R de um θ aqui no meio entre esses dois, né, de um θi, né, estrela, θi estrela vai estar entre o θi menos 1 e o θi, então aqui está ao quadrado, então a areazinha, tá, essa aqui vai ser esse Rzinho aqui, correspondente ao quadrado, e aqui o θi menos 1, né. Então, agora considero a soma de rima, e então a minha integral vai ser aqui um ângulo θ que eu vou chamar de alfa, até aqui um ângulo θ que eu vou chamar de beta. Eu tenho essa metade, então é a integral de alfa até beta de um r quadrado em termos de θ, dθ. Então essa aí me dá a expressão para a área em coordenadas polares. Vamos fazer um exemplo. Vamos calcular a área limitada pela cardioide. Né? Cardioide é R igual a 1 menos cosseno de θ. Lembrando aqui, ó, a expressão para a minha cardioide, quando ela é dada nessa forma aqui, tá? A gente já viu isso
começo do curso, né? Tá? Então, essa expressão aqui, na verdade, no começo do curso, a gente viu uma expressão um pouquinho diferente. Ela tinha uma rotação dela, né? Ela não estava... tem uma rotação de 90 graus. Então, aí, dessa cardioide, que aí está desenhada em relação a que a gente fez no começo do curso. Então, no começo era, no lugar de 1 menos cosseno de θ, como teve uma rotação de π sobre 2, a expressão que a gente viu, então, o gráfico que a gente fez era de R igual a 1 menos seno de θ. Ou mais seno de θ, agora eu não me lembro. Mas aí a diferença é que vai ser apenas o sentido da rotação. Né? Então, o coraçãozinho aí vai estar virado para baixo ou vai estar de ponta cabeça. É um caso ou outro. Tá? Bom, mas enfim, a área, então, pelo que a gente acabou de ver, é metade da integral de 0 a 2π da função de θ ao quadrado. A função de θ é 1 menos cosseno de θ, e aqui o ângulo, o alfa igual a 0, e quando eu dou a volta inteira, eu chego em alfa igual ao beta, né, no caso, igual a 2π. Então, a integral de 0 até 2π. Então, o cálculo disso aqui agora é simples, a gente já viu, não sei se a gente viu esse caso específico, mas a gente sabe que é só pegar agora eleva ao quadrado. Então aqui eu tenho o termo cruzado, e o termo com cosseno ao quadrado eu uso a fórmula do arco duplo, que é a que já está aqui. Então agora é só pegar, calcular, usar a primitiva de cada um desses termos, que é imediata, me dá isso aqui, e isso aqui é calculado entre 0 e 2π. Coloca os valores aqui, o resultado que se obtém é 3π sobre 2. Para finalizar, vamos ver como calcular o comprimento de uma curva dada em coordenadas polares. Esse problema, agora, nessa altura do campeonato, é um problema simples, porque a gente já sabe como calcular o comprimento de uma curva na forma paramétrica. Né? Então, o comprimento da curva em forma paramétrica é esse aqui. Então, para fazermos isso, tá? Para calcular o comprimento de uma curva em coordenadas polares, ora, o parâmetro nesse caso, nas coordenadas polares, o parâmetro é o próprio ângulo. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa expressão que eu tenho para a forma paramétrica e eu vou usar t como sendo um ângulo. E com isso eu obtenho a expressão que eu preciso. Então, dado a minha curva na forma paramétrica, ela é dada por R igual a R de θ. Eu escolho t igual a θ, né? E só expresso agora x e y em termos de coordenadas polares. X, então, vai ser uma função de θ, que é dado por, se x é R cosseno de θ, x em função de θ é R de θ cosseno de θ. Y é R seno θ. Então, y como função de θ é R de θ seno de θ. Onde R de θ é a curva dada em coordenadas polares. Bom, então o problema está resolvido. É só aplicar então para essa parametrização. Então, eu vou calcular a derivada de x, vou colocar aqui. Vou calcular a derivada de y, vou colocar aqui. E pronto. Então, aqui vou escrever então essa expressão, onde então o A e o B aqui é o ângulo, né, alfa e o ângulo beta. Então, a derivada do x, se x é R cosseno, então a derivada do x vai ser, usando a regra do produto, desculpe, então a derivada da primeira função, então R' vezes o cosseno, menos R é a derivada do cosseno, que é menos seno. Para o y, derivada de R vezes seno, então R' vezes seno, mais R de θ, derivada do seno, que é cosseno. Está aqui. Eu preciso disso tudo ao quadrado. Né? A expressão, vejam, é eles ao quadrado. Vou somar os dois. Então, x' ao quadrado é isso aqui. Peguei essa expressão, coloquei ao quadrado. O y' ao quadrado é isso aqui. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar os dois. Só que na hora que somar esses dois termos aí, vejam, o termo cruzado aqui, o termo cruzado cancela. O termo cruzado de uma expressão tem um sinal negativo. O termo cruzado da outra expressão é o mesmo, só que com sinal positivo. Na hora que eu somo os dois, eles cancelam. E esse termo mais esse termo, vejam, o R' ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais R' ao quadrado, seno ao quadrado, eu coloco a R' em evidência, me sobra o quê? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Aqui a mesma coisa, esse com esse. Soma os dois, R quadrado em evidência, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, dá esse R ao quadrado. Então, na hora que eu somo os dois, me dá simplesmente isso aqui. Portanto, a expressão para o comprimento da minha curva é dada por esta integral aí. Vamos ver um exemplo de aplicação disso. Vamos calcular o comprimento da cardioide. Essa cardioide aí que a gente acabou de
encontrar, de calcular a área, né? Então a expressão aqui dela em coordenadas polares, 1 menos cosseno de θ, e para usar na fórmula da integral que a gente acabou de ver, eu preciso calcular R e R', pois eu tomo eles ao quadrado e a raiz disso, né? Então, R é 1 menos cosseno de θ, portanto, R' é seno de θ. Então, o termo que vai aqui dentro da minha raiz é o R' ao quadrado mais R ao quadrado, ou seja, R ao quadrado 1 menos 2 vezes cosseno de θ mais o cosseno ao quadrado, e aqui no R', os meus seno ao quadrado. Esse seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado dá 1, que se junta a esse 1 aqui para parecer aqui um 2, né? Então, o comprimento da minha cardioide aqui é a integral de 0 até 2π da raiz de 2 menos 2 vezes o cosseno de θ de θ. Pois bem, como que eu saio agora dessa integral aqui? Veja, aqui eu tenho um termo que é 1 menos cosseno de θ, né? Então, lembre que a fórmula do arco duplo, quando eu tinha cosseno de 2θ, eu podia escrever isso como 1 mais cosseno de θ, ou metade de 1 mais cosseno de θ, ou metade de 1 menos cosseno de θ, 1 menos seno de θ, né? Então eu posso pegar, colocar aqui esse termo do cosseno de θ, usar a fórmula o arco duplo, e depois, como eu vou ter 1 menos um cosseno ao quadrado, vai me aparecer um seno aqui. Talvez falando você não esteja vendo, mas vamos fazer, aí vai ficar claro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro então pegar aqui a fórmula minha do arco duplo. Então a gente sabe aqui cosseno de 2x, cosseno ao quadrado de x menos 1, que eu posso escrever com 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x, onde eu uso a identidade fundamental aqui no cosseno, para expressar ela em termos do seno. Tá. Então, o que vai acontecer? Aqui o meu 2x vai ser θ. Eu vou identificar com esse θ aqui. Então esse termo aqui, 2, que é 1 menos cosseno de θ, eu posso escrever ele como sendo, nesse termo aqui com o cosseno, ele vai ser aqui, veja, é 1 menos 2 vezes um seno. Então na hora que eu escrever esse cosseno, colocar aqui, 1 com esse 1 aqui cancela, o menos com esse menos vira mais, então eu vou ter 2 vezes um seno ao quadrado, só que, vejam, o 2x aqui é meu θ, então o seno ao quadrado de θ sobre 2. Tá? Então, usando essa identidade aqui, uso essa identidade dentro para aqui no integrando, o que eu tenho? Que ela então é a integral de 0 até 2π de 2 vezes a raiz do seno ao quadrado de θ sobre 2. Tá? E a raiz de um seno ao quadrado, tá, é um módulo, né? Tá? Quer dizer, a raiz de um quadrado é um módulo. Então aqui eu tenho o módulo do seno de θ sobre 2. Tá? 2 vezes esse 2 está aqui, de 0 até 2π de θ. Bom, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui agora para tirar esse módulo. Eu não quero integrar, não tenho um módulo aqui. Eu quero tirar esse valor absoluto daí e eu tenho que tomar cuidado com o sinal do seno, né? Tá? Se o seno, onde o seno é positivo ou negativo, porque conforme for, eu tiro o módulo de um jeito ou de outro, né? Com mais ou menos o valor da função em seno. E o mais fácil para a gente não se confundir aqui é usar, vamos trocar esse, porque depende do ângulo aqui, né? θ sobre 2. Então vamos chamar θ sobre 2 de um ângulo φ. Vamos mudar isso com φ para ficar mais fácil a análise, para a gente não correr o risco aqui de errar por bobagem, né? Então, eu vou chamar então aqui meu θ sobre 2 de um φ. Então, θ é 2φ, então aqui fica seno de φ. Onde está esse dθ? Vai ficar 2dφ. Então o 2 que aparece daqui, com esse 2 vira um 4. E os extremos de integração, onde era 0 continua 0, e onde θ era 2π, φ vai valer π. Né? Então, essa integral aqui vai virar 4 vezes a integral de 0 até π do módulo de seno de φ dφ. Mas que módulo, né? Você está falando? Você não tem módulo nenhum aí? Porque eu já tirei também. Porque entre 0 e π, o seno de uma quantidade de seno de φ é sempre positivo. Tá? Então, não preciso do módulo mais. Tá? O módulo, esquece, pode tirar ele. Tá? Ali em cima eu tenho que só tomar um certo cuidado também, mas, enfim, não tem problema com relação a isso. E a integração agora é imediata, né? Tá? Então isso é 4 vezes menos cosseno, então o menos está aqui, cosseno de φ entre 0 e π. Então me dá menos 4, o cosseno de φ para φ igual a π é menos 1, menos o cosseno de 0. Menos, o cosseno de 0 é 1, então menos 1. Então,
Menos 4 que multiplica menos 2 me dá 8. Então 8 é o comprimento dessa minha cardioide, a cardioide no meu exemplo. Pois bem, pessoal, com isso a gente chega ao fim desse vídeo. O nosso próximo vídeo será sobre como fazemos aproximações de funções por polinômios. Tá? Então esse é um exemplo de uma coisa que a gente vai usar duas coisas, tanto o conceito de derivada como de integral. O conceito de integral aqui a gente vai usar para estimar o erro numa aproximação. Tá? Então esse é um assunto importante e muito interessante. Pois bem, então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!